Há milhares de múmias no Egito, entre reis, rainhas e plebeus. E eu passei anos atrás de uma delas, o desconhecido E. Era a múmia mais misteriosa de todo o Egito e ficou quase um século escondida. Mas agora estamos com ela. E quer saber? Pode ser que seja a múmia de um assassino. Detetives do passado. O assassinato do faraó. A busca pelo desconhecido E começa no Museu Egípcio do Cairo, que abriga as maiores descobertas arqueológicas do mundo. Um depósito secreto único, com mais de 12 múmias reais que permaneceram 3.000 anos escondidas. Aqui estão os maiores reis do Antigo Egito. Tutmoses III, o maior guerreiro do Egito. Ramsés o Grande, que teve mais de 100 filhos, construiu mais monumentos do que qualquer outro rei e governou o Egito por 67 anos. Sequenenre, cuja múmia possui ferimentos fatais sofridos na guerra pela liberdade do Egito. Uma das maiores histórias arqueológicas de todos os tempos conta como essas múmias foram reunidas. Mais de 1000 anos após a construção das grandes pirâmides, as múmias dos faraós do Egito Antigo foram colocadas num lugar remoto a oeste de Tebas, chamado Vale dos Reis. Foi aqui que Tutankhamon e seus tesouros foram enterrados, e onde as tumbas foram cobertas com feitiços mágicos que assegurariam que os grandes faraós do Egito renasceriam no além. Os séculos se passaram e a grandeza do Egito começou a diminuir. Ladrões de tumbas entraram no Vale dos Reis, abriram as tumbas e roubaram os fabulosos tesouros enterrados com os faraós. Quando os reis posteriores descobriram que as tumbas de seus antecessores haviam sido violadas, eles recolheram as múmias reais e as restauraram, colocando-as em caixões e escondendo esses caixões numa tumba secreta no alto dos rochedos, acima do Vale dos Reis. Eles permaneceram ali por 3.000 anos. Poucos estudiosos do Egito desceram nesta tumba. É um lugar impressionante. Essas múmias foram encontradas na tumba descoberta na década de 80 do século XIX. Foi uma sensação. Se você gosta de múmias, isto é melhor do que o Tutankhamon. Pela primeira vez, os egiptólogos puderam olhar os rostos dos reis e rainhas do Egito. Mas havia uma múmia que não pertencia àquele local. Entre os faraós, havia algumas múmias que os estudiosos não conseguiram identificar e elas foram identificadas com letras do alfabeto. A múmia mais estranha foi chamada de Desconhecido E. Para explicar o quanto essa múmia é estranha, vou contar como deve ser uma múmia real. Normalmente, o processo de mumificação da realeza levava 70 dias. Os órgãos internos eram removidos através de pequenas incisões no abdômen. O cérebro era retirado pelo nariz. Depois, o corpo era desidratado num sal chamado natrão. E, finalmente, untado com especiarias e óleos sagrados antes de ser colocado num caixão elaborado. Mas o desconhecido E não se parecia em nada com uma múmia real. Tudo o que tenho dele são estas fotografias de 120 anos de idade. Nenhuma das pessoas que viu o desconhecido E ainda está viva para contar. Se um gênio me dissesse que eu poderia escolher 3 múmias para examinar, o desconhecido E seria o primeiro. Hoje, aqui no Cairo,
meu desejo vai ser atendido. O gênio das antiguidades egípcias é o Dr. Zahi Hawass, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades. Ele é responsável por todos os documentos egípcios antigos, todas as tumbas, templos, mesquitas e múmias. Prazer em vê-lo, amigo. Agora eu tenho permissão para estudar o desconhecido E. A vida não é boa? Não foi fácil encontrar a múmia. Ela passou 100 anos no Museu Egípcio do Cairo, intocada, dentro do caixão em que foi enterrada. Quando a levamos para baixo, houve uma onda de animação. Mesmo para a equipe do Museu Egípcio, isso é excepcional. Eles também nunca a viram e todo mundo quer dar uma olhadinha. Eles separaram uma sala para mim e desde o começo houve muita discussão. Vamos olhar as orelhas, vamos dar uma olhadinha aqui. Não tem nenhuma incisão. Ele foi enterrado neste caixão. Ele não foi marcado e não há nenhum hieróglifo que indique sua identidade. É um verdadeiro mistério. Não dá para contar o quanto eu estou agitado. Esperei anos por este momento. Finalmente, vou ficar frente a frente com um egípcio antigo que passei anos procurando. Mas ainda não cheguei lá. Após 100 anos, sem ser visto por ninguém, ele pode ter se transformado num monte de pó. Eu acho que vai dar certo. Parece que ele está bem, melhor do que eu esperava. Mas antes de examinarmos a múmia, eu quero mostrar o caixão dele. Até mesmo isso é um mistério. Quando foi colocada no caixão, essa múmia era maior que ele. Os ombros eram largos, lembre-se que ele havia sido embrulhado e eles tiveram que tirar para colocá-lo aqui dentro. Trabalharam bem rápido. Ele é um homem grande, está num caixão pequeno, estão tentando acomodar o corpo. Olha, esse é um belo pedaço de cedro. O que eu quero dizer é que ele é muito caro, mas olha só a ponta. Olha a ponta. O que eles tiveram que fazer foi tirar essa parte e tiveram que alongar para encaixar a múmia. De forma que eu acho que esse era um bom caixão usado por outra pessoa, mas que foi reutilizado para o desconhecido E. Não é fácil movimentar uma múmia frágil de 3.000 anos de idade. E no caso do desconhecido E, faz 100 anos que ninguém encosta um dedo nele. E não sabemos qual é a fragilidade dele. Observe como eles fazem. Eles são profissionais. Muitas mãos apoiam o corpo. Assim o peso é distribuído. Não é bom que haja pressão concentrada em uma área em particular, porque você pode acabar com uma múmia quebrada. Antes de examinar a múmia, quero ver o que Zahi Hawass pensa dela. Ele já viu quase tudo no mundo. O desconhecido E é a múmia mais misteriosa do Egito, mas descobrimos algumas pistas sobre sua identidade. Vamos ver. Ele foi enterrado com brincos de ouro, o que indica uma alta posição social, possivelmente da realeza. Mas, por outro lado, ele não tem a incisão do embalsamador, ou seja, não foi mumificado com cuidado. Ele foi enterrado vestido com pele de cordeiro, o que no Antigo Egito era sinal de desgraça. Como será que esse estranho, uma mistura de príncipe e mendigo, acabou enterrado entre os maiores reis do Egito? O Dr. Hawass nos deu uma pista muito importante. A nossa múmia data da 20ª dinastia, cerca de 1.200 anos antes de Cristo, uma época de tumultos e conspiração. Para identificarmos o desconhecido E, precisamos voltar à época em que ele viveu e morreu. Mas não pense nas pirâmides. A 20ª dinastia aconteceu muito depois da construção das pirâmides de Gizé, quando a capital do Antigo Egito era ao sul, na Tebas antiga, hoje a moderna Luxor. Construído numa curva do rio Nilo, foi aqui que os faraós do Egito fizeram seus grandes templos. O templo de Luxor, com suas estátuas gigantescas e obeliscos elevados. Karnak, o maior templo do mundo, foi construído num período de 2.000 anos por mais de 100 faraós. O Ramessê I foi construído para que o faraó Ramsés, o Grande, pudesse ser adorado para sempre. E quando os faraós morriam, eram enterrados no Vale dos Reis, ao lado do menino rei, Tutankhamon. Agora, o faraó que governava na época do desconhecido E era Ramsés III.
Eu acho que a vida e a morte trágica de Ramsés pode revelar a identidade do desconhecido E. Então, o que sabemos sobre Ramsés? Vamos dar uma olhada no templo que ele construiu. Hoje, ele é chamado de Medinet Habu, mas na época de Ramsés, o templo se chamava a Mansão de Milhões de Anos. Era aqui que Ramsés seria adorado após a morte como um deus. Esta é uma das paradas turísticas mais populares do Egito. Olha isso, é imenso. E lá está Ramsés, cumprimentando você. É ele quem está segurando todos os cativos pelos cabelos e está prestes a acertar a cabeça deles com a massa. Era assim que ele queria ser lembrado. Ocorre que durante os primeiros anos de Ramsés como faraó, vários estrangeiros tentaram invadir o Egito. Primeiro vieram os líbios. Ramsés os derrotou e colocou todos os detalhes sangrentos do confronto nas paredes do templo. Aquilo é uma pilha de mãos humanas cerradas. Quando os egípcios iam à batalha, cortavam uma mão de cada inimigo morto. E há um escriba, com sua plaquinha de escrever, contando as mãos dos inimigos mortos. Mas agora, olhe para baixo. Esta cena proibida para menores. Senhoras, desviem os olhos, crianças, saiam da sala. É uma pilha de falos. Isso é para mostrar que eles não cortavam as mãos das mulheres. Para os egípcios, a guerra era um estado natural e algo a ser desejado. Se você derrotasse o inimigo, pegava tudo o que ele possuía. Era uma maneira de alavancar a economia. E toda essa empreitada está escrita nas paredes do templo. Os deuses haviam dado a vitória ao faraó, e por isso ele trouxe de volta os espólios da guerra e deu uma grande parte aos templos como pagamento aos deuses. Aqui está. Nesta parede há uma grande lista de presentes dados por Ramsés aos deuses. Entre os hieróglifos, dá para ver um arco? É o hieróglifo para o número 10. Dá para ver as curvas? Querem dizer 100. E os traços querem dizer 1. Dá só uma olhada aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 2 arcos. São 720. É um livro de contabilidade. E pelas contas de Ramsés, ele era muito generoso com os deuses. Milhares de pães, centenas de peças de puro linho branco, milhares de jarras de óleo e vinho e vários rebanhos. A guerra era um grande negócio e Ramsés foi um grande guerreiro. Pense nisso. Mais de 60 mil pessoas trabalharam neste templo. Esta era uma grande corporação. O maior templo já construído por um faraó. E se o desconhecido E realmente pertenceu à realeza, ele deve ter andado por esses corredores. Ele deve ter conhecido Ramsés. Mas apesar de todos os sucessos de Ramsés, o grande templo, a derrota dos líbios e as grandes oferendas aos deuses, seu reinado terminou com intrigas, tragédias e assassinato. Como isso poderia acontecer com um faraó, um deus vivo? E qual foi o papel que o desconhecido E desempenhou em tudo isso? Olhe, as pistas estão nas paredes do templo de Ramsés. Dá para ver o que está acontecendo aqui? Ramsés está cutucando embaixo do queixo de uma das damas. E também há outras belas mulheres. Lá está uma rainha. Era aqui que Ramsés se divertia com as mulheres do seu harém. E foi aqui onde todos os seus problemas começaram. Ele era um rei com várias mulheres. Mas não esqueça que, no Egito, as mulheres eram poderosas. Pense nisso. Todo mundo consegue se lembrar de alguma rainha do Egito. Nefertiti, que se tornou um ícone de beleza. Cleópatra, a última a governar o país. No Egito, as rainhas tinham muita influência. Parece que os problemas de Ramsés começaram com as mulheres do seu harém. Elas estavam competindo pelo poder. Venha comigo até o Vale das Rainhas e eu mostro como o desconhecido E o harém de Ramsés se envolveram numa teia de assassinato e intrigas. Nos tempos antigos, o Vale das Rainhas era chamado de Tasset Neferu, o lugar das belas.
Essas tumbas são tão bonitas quanto as do Vale dos Reis. Nossa primeira pista é uma tumba gravemente danificada, fora dos limites dos turistas. Ah, isso era o que eu procurava. Esta era a esposa preferida de Ramsés, Isis. Normalmente havia uma preferida no harém, a Hemet Weret, a grande esposa. Mas ela não tinha esse título. Aqui diz apenas Nebet Towei, senhora das duas terras. Ramsés não escolheu apenas uma esposa. Esse foi seu problema. O faraó poderia ter dezenas de mulheres em seu harém, mas para evitar problemas, ele normalmente escolhia uma que ficava acima de todas as outras, sua grande esposa, e era ela quem mantinha todo o poder. Ramsés não fez isso, o que pode ter custado sua vida. Não só as rainhas eram enterradas aqui, os príncipes reais também eram enterrados no Vale das Rainhas. E o motivo do assassinato pode ter sido a sucessão de Ramsés. Esse é um dos filhos de Ramsés. Seu nome era Caim Moasset. Significa brilhando em Tebas. Estão vendo os cachos laterais do jovem? Ele morreu quando era criança. E a pluma? Ela mostra que ele era um príncipe. Ramsés tinha dezenas de filhos. Muitos filhos, muitas rainhas. Esse era o prêmio da competição. Qual rainha geraria o herdeiro do trono? Há um papiro em algum lugar por aqui que eu quero mostrar. Ah, está aqui. Calma, não, isso aqui não devia estar aqui. Não. É este. É o registro oficial da corte. E conta como Teia, um mordomo e um tesoureiro, usaram feitiços mágicos e figuras de cera para assassinar o faraó do Egito. É absolutamente único. Os egípcios nunca registravam intrigas da corte. Mas este documento nos dá detalhes de um dos episódios mais obscuros em 3.000 anos de história egípcia. E eu acredito que, com ele, podemos descobrir a identidade do desconhecido e saber qual era o papel que ele havia desempenhado em toda a conspiração. Como você faz para matar o faraó Ramsés, o homem mais poderoso da Terra? Lembre-se de que ele havia construído aquele templo fabuloso, derrotado os líbios e feito doações imensas aos deuses. Olha, aqueles foram tempos bons, os primeiros 15 anos do reinado de Ramsés. Mas no fim, parecia que as coisas estavam desmoronando. Venha comigo até o Vale dos Reis. Foi aqui que aconteceu o evento que assinalou o fim do pobre e velho Ramsés. Olha, se você governa durante décadas, a sua tumba pode ser imensa, com corredores sem fim, belas pinturas e, no fundo, um sarcófago espetacular. Ramsés governou por 30 anos e sua tumba é monumental. Para construir a tumba do faraó, foi necessária uma força de trabalho gigantesca. E ela não foi feita por escravos, mas por trabalhadores assalariados. Era aqui que os homens que trabalhavam na tumba de Ramsés viviam. Dá para perceber que o espaço era apertado. Cada família tinha seu próprio apartamentinho construído grudado ao apartamento do vizinho. Todo mundo sabia da vida de todo mundo. Era aqui que os escultores, pintores, artistas e pedreiros viviam juntos, com o único objetivo de terminar a tumba de Ramsés. Mas no fim de seu reinado, as coisas ficaram pretas. Entenda, alguns desses homens estavam trabalhando há mais de 20 anos na tumba. Mas os tempos estavam mudando. O Egito estava enfraquecendo. Houve uma falta de grãos. Os trabalhadores não estavam recebendo pagamento e estavam famintos. Foi quando algo sem precedentes na história mundial aconteceu. No 29º ano do reinado de Ramsés, os construtores da tumba pararam de trabalhar, abaixaram suas ferramentas e entraram em greve. Foi a primeira greve de trabalhadores já registrada na história. Finalmente, algum alimento foi encontrado e enviado aos trabalhadores. Os entalhes e a pintura da tumba de Ramsés continuaram a ser feitos, mas era óbvio que seus corações não estavam ali.
Ramsés estava perdendo o apoio do povo do Egito. O país estava tumultuado. E as coisas não estavam melhores no palácio. Traidores, dentro da sua própria equipe, planejavam matar o faraó. O filho da rainha Teia, o príncipe Pentauer, não estava na linha de sucessão do faraó, mas ela armou um plano para matar o pobre e velho Ramsés, tomar o trono e transformar seu filho no rei. Esse era o motivo do assassinato. Uma rainha queria que seu filho se tornasse rei do Egito. Era um plano complicado. Parece um romance da Agatha Christie. E eu vou dizer quem foi. O mordomo. Ele foi uma personagem esquiva e seu nome era Pai Bacamun. Mas ele não estava sozinho. Esses corredores estavam cheios de pessoas tentando matar Ramsés. E o papiro nos conta que eles começaram a tentar matar o faraó através da magia. No Egito Antigo, todo mundo acreditava em magia. Eles a usavam como usamos os antibióticos hoje em dia. Eles acreditavam que a magia era a arma mais poderosa que tinham e a usavam diariamente para todo tipo de coisa. Quando um faraó ia para a guerra, fazia pequenas imagens do inimigo em argila e depois as esmagava para assegurar a vitória no campo de batalha. Mas a magia também tinha um lado negro. E era isso que os conspiradores estavam usando para assassinar Ramsés. O mordomo, Pai Bacamun, ajudou na empreitada conseguindo imagens mágicas de cera e feitiços que foram usados para imobilizar a guarda do palácio. A magia era tão forte que quando os escribas da corte registraram o acontecido, tomaram cuidado para não registrar os feitiços e acabarem eles próprios enfeitiçados. As figuras de cera eram importantíssimas no plano. Os registros dizem que um dos conspiradores começou a fazer pessoas de cera com inscrições, atrasando uma tropa e enfeitiçando outras. Eles estavam usando a magia para ter acesso ao centro do palácio e assassinar o faraó Ramsés. Mas só magia não era suficiente, e eles pediram ajuda aos deuses do Antigo Egito. A rainha Teia, o mordomo e o tesoureiro estavam chegando perto do momento do assassinato do faraó. Mas antes, eles precisavam consultar uma estátua oráculo. Isso era muito arriscado. Os deuses eram tão bem guardados quanto o ouro do faraó. E para chegarem perto de um deles, os conspiradores precisavam ser muito bem relacionados. Eles precisavam passar por vários portões e por inúmeros guardas, até chegarem dentro do templo, o local mais sagrado entre os sagrados, a morada dos deuses. Um espaço sagrado onde só entravam os grandes sacerdotes. Mas qual era o objetivo deles? Será que uma estátua poderia prever o futuro? Você está se perguntando como é que uma estátua pode prever o futuro. Esses papiros mostram como. Você está vendo homens carecas? Eram sacerdotes. Os sacerdotes sempre raspavam as cabeças e carregavam o oráculo em varas. Mas ele estava escondido. Estava em seu santuário. O oráculo era tão poderoso que não se podia olhar para ele direto. Mas podia fazer perguntas. Se a resposta fosse sim, supostamente, a estátua aumentava seu peso, forçando os sacerdotes a colocarem a estátua no chão. Era assim que você conseguia a resposta. Agora sabemos que os conspiradores consultaram o oráculo, mas não sabemos o que perguntaram. Eu aposto que a pergunta que fizeram foi: o nosso plano vai dar certo? Olha, o oráculo deve ter encorajado os conspiradores, porque a rainha, o mordomo e o tesoureiro puseram seu plano em ação. Eles não eram um grupo de descontentes com um punhal. Estavam entre as pessoas mais poderosas do Egito e planejavam assassinar Ramsés. Eu quero mostrar quem era um dos conspiradores, mas você vai ter que me acompanhar a um dos meus lugares preferidos do Egito. O lugar é todo nosso. É difícil que alguém venha aqui. Esse lugar é chamado de Gebel Silsalah. Aqui eu posso apresentar para vocês o tesoureiro. Ele foi um dos que traiu seu faraó e escreveu a passagem para o oráculo. É impressionante, mas eu posso mostrar a escrita à mão de um dos conspiradores, feita há 3.000 anos. Está aqui. E aqui diz que no primeiro mês do verão, do 15º ano de Ramsés, Pai Iri esteve aqui.
Ele era um escriba real. É provável que tenha escrito isso com as próprias mãos. Pairi era poderoso o suficiente para dar aos conspiradores uma passagem para o oráculo. Ele havia servido Ramsés durante décadas, primeiro como escriba real, depois como superintendente do tesouro. Quando Ramsés começou a construir seu templo, Pairi foi transferido para o sul para supervisionar as pedreiras. Lembre-se de que este é o maior templo já construído por um único faraó, de forma que ele tinha que ter uma confiança tremenda em Pairi. E tudo indica que Pairi fez seu trabalho muito bem. Os blocos usados na construção de Ramsés foram tirados daqui. Foi uma grande empreitada. Milhares de homens trabalharam batendo suas picaretas e tirando blocos da pedreira. Ainda dá para ver onde as diferentes equipes de trabalhadores deixaram suas marcas. Pairi foi o responsável por uma das maiores construções da história. Pense no poder e na influência que ele tinha. E agora, ele estava virando tudo isso contra o faraó. Os conspiradores estavam chegando perto. Ramsés estava para ser assassinado. Nossa busca pela identidade do desconhecido E nos levou até uma conspiração de assassinato. A rainha, o mordomo e o tesoureiro estavam planejando matar o faraó Ramsés III. Até o momento, os conspiradores haviam conseguido a ajuda da elite do palácio, fabricando imagens mágicas para imobilizar a guarda do faraó e consultando o oráculo para descobrir se o plano daria certo. Os registros da corte nos dizem que ainda havia um passo final, que envolvia o roubo de um papiro da biblioteca de Ramsés. Provavelmente eles estavam procurando uma coisa assim. Este é um calendário mágico que mostra os bons e os maus dias para uma ação. É mais ou menos como ver seu horóscopo no jornal, só que muito mais poderoso. Isso era dado apenas para a elite, e por isso era guardado. Eu quero mostrar como funciona. Aqui está o papiro. Está vendo esses hieróglifos aqui? Eles dizem, não saia de casa neste dia. Era um mau dia. Mas aqui, esses 3 hieróglifos dizem, muito bom. Tudo o que fizer nesse dia vai dar certo. Agora, nossos conspiradores já sabiam o dia ideal para fazerem seu movimento. Tudo o que sabemos é que 12 dias após o atentado contra sua vida, Ramsés ascendeu aos céus. O rei estava morto. Os conspiradores haviam sido bem-sucedidos. Mas pode ser que após 3.000 anos, nós consigamos descobrir como ele foi morto. Temos o corpo da vítima. Ramsés foi encontrado no inacreditável depósito secreto de múmias reais junto com o desconhecido E. Vamos fazer uma autópsia. Esta é a vítima, Ramsés III. Dá para ver que ele não tem nenhum sinal óbvio de fratura na cabeça. Os olhos foram recheados para dar a ele um olhar realista no além. E se olhar as orelhas, vai ver que há um furo exatamente no mesmo local do desconhecido E. Portanto, é bem possível que eles sejam do mesmo período. Ele nunca foi totalmente desenrolado. Retirar as faixas da cabeça foi muito difícil, por isso deixaram o resto como estava. Mas há outras maneiras de saber como ele morreu. Está claro que o corpo de Ramsés não foi danificado, mas vamos olhar mais cuidadosamente. Eu tenho um microfilme dos raios-x de Ramsés III. E o que eu quero fazer é verificar se encontro algum sinal de violência. Este é o raio-x do corpo inteiro. E, olha, se você examinar rapidamente, não vai ver nenhum osso quebrado, nada óbvio. Mas temos que ver os raios-x detalhados. Agora, vamos ver aqui. Essa é uma vista do crânio, uma chapa lateral, do lado do crânio. Novamente, nenhum sinal de violência, nenhum sinal de fratura. Olha o frontal próximo. Aqui, de novo. Ossos intactos, como nós já vimos. Nenhum sinal de fratura. Agora, vamos dar uma olhada aqui. É aqui que podemos encontrar algum sinal de violência. Essa é a área torácica. O que você está vendo é que Ramsés foi enterrado assim, desse jeito. Então, você tem as mãos aqui. E esses são os ossos do braço, rádio, ulna. E quase sempre, quando você é atacado, coloca os braços na posição defensiva e quebra os ossos. Mas dá para ver que as linhas estão muito limpas. Nenhum sinal de fratura, nenhum sinal de violência, nenhum traumatismo aqui.
Mas vamos continuar. Este é o abdômen e a pelvis, certo? Novamente, nenhum sinal de violência, mas isso é interessante. Olha a espinha dele. Está perfeitamente paralela às vértebras. Dá para ver as linhas retas? Ramsés era carregado para todo lugar. Ele nunca teve que levantar peso. Para alguém da idade dele, essa é uma bela espinha. Mas vamos ver se encontramos sinais de violência. Olha, aqui está o fêmur, os ossos das pernas, certo? Outra vez, dá para ver que estão perfeitamente intactos. Interessante, falando nisso, são belíssimos. Eles estão bem mineralizados. A dieta do faraó era boa. Ele ingeria todos os minerais de que precisava, mas mais do que isso, acho que está muito claro de que não há sinal de violência nem de fratura. Ramsés foi assassinado, mas não de forma violenta. Então, como foi que ele morreu? A primeira coisa que vem à cabeça é veneno. Mas os venenos disponíveis no Antigo Egito eram amargos e facilmente detectados se misturados na comida ou na bebida. Então eu não acho que foi dessa maneira que mataram o pobre Ramsés. Há uma maneira mais sinistra. As cobras. As cobras eram muito usadas na execução de criminosos do mundo antigo. Mas como foi que eles conseguiram levar uma cobra para o palácio? Acho que eu sei como mostrar isso. Temos a resposta de como assassinar um faraó com uma cobra perto de uma vila não muito longe do local onde Ramsés foi assassinado. Lá, há um encantador de serpentes que faz coisas extraordinárias até mesmo com a mais mortal das cobras. Olha o que ele faz com essa, domesticando e imobilizando a serpente violenta. Ele consegue fazer o que quiser com ela e depois ela revive novamente. Então não é difícil imaginar que os conspiradores poderiam ter levado uma cobra anestesiada para o palácio, reanimado a víbora e matado Ramsés. Mas há um pequeno problema com essa teoria. Se você for mordido por uma cobra, normalmente morre na hora. E o papiro nos conta que Ramsés sobreviveu mais 12 dias após o atentado à sua vida. Mas os conspiradores podem ter usado uma outra cobra. Se você for picado por uma víbora de chifres, pode permanecer vivo por dias até que o veneno finalmente o mate. Então, se ele morreu por causa de uma picada de cobra, foi provavelmente de uma víbora de chifres. Também há mais um indício que aponta para a picada de cobra. E se encontra num canto isolado do Museu Egípcio do Cairo. Agora a estátua já está danificada, mas quando foi esculpida ela era impressionante. Este é o pobre velho Ramsés. Não parece muito com ele, mas eu quero mostrar uma coisa que está ao lado da estátua. Olha só isso. Ela é coberta de hieróglifos, e são todos mágicos, parecidos com os da magia que os traidores usaram para matá-lo. Mas o que eu quero mostrar está na parte de trás. Só que não dá para mover. Mas eu tenho uma lanterna e um espelho, e acho que dá para fazer isso. Olha só isso aqui. Está vendo esse hieróglifo? É uma cobra. E embaixo dela um semicírculo. Isso significa tudo. Esta estátua não passa de um grande feitiço para proteger de todas as cobras. O que será que aconteceu com a rainha, o mordomo, o tesoureiro e o resto do bando? Eles foram todos presos, levados para um salão e interrogados pelos juízes. A maioria dos conspiradores foi condenada à morte. Seus corpos não seriam mumificados. Eles foram queimados vivos e suas cinzas foram jogadas na estrada para que as bestas de carga passassem por cima. Para um egípcio, esse era o pior destino possível. Eles acreditavam em vida após a morte. Acreditavam que seu corpo se levantaria no além. Mas sem o corpo mumificado, os conspiradores perderam todas as chances de imortalidade. Mesmo o nome do tesoureiro Pairi foi apagado da pedreira que ele supervisionou. A rainha, o mordomo e o tesoureiro tiveram destinos terríveis. Mas talvez por causa da realeza e por ser filho de Ramsés, foi permitido que o príncipe Pentauer cometesse suicídio, provavelmente tomando veneno. O registro diz que ele tirou a própria vida e que nenhuma punição recaiu sobre ele. Isso significa que seu corpo não foi destruído. Aposto que você já adivinhou.
Eu acho que o desconhecido E, a estranha múmia encontrada no depósito secreto real, é Pentaware. Eu rastreei o desconhecido E durante anos e agora estou com ele. Ele está melhor do que eu imaginava. Fazia um ano que ninguém o via e eu não sabia mesmo o que esperar, mas ele está realmente em boas condições. Há alguns sinais de micróbios e há um pouco de infestação, mas para uma múmia ele está em boa forma. Quero começar examinando a cabeça. O cabelo é incomum e está trançado. Eu nunca vi nenhum cabelo assim. Há um material branco e viscoso no cabelo que as pessoas comentavam e parece que aqui também tem. Parece que eles passavam um tipo de gordura no corpo e no cabelo para preservar. Houve uma tentativa, ele não foi simplesmente envolvido em peles e jogado fora. Eles tentaram. Agora, eu quero ver aqui são os dentes. Eles são muito importantes. Os dentes do siso inferiores estão aqui, mas os superiores não. Isso quer dizer que podemos calcular a idade dele, porque os dentes do siso aparecem quando a pessoa tem uns 21 anos. Mas eu tive uma surpresa aqui. Olha só o topo. Está vendo esse material negro no dente? Isso é resina. Alguém tentou a mumificação aqui e colocou resina na boca dele. Olha, normalmente o cérebro de uma múmia é removido pelo nariz e depois se aplica resina para cauterizar a área. Mas se você olhar para o nariz, não vai encontrar resina alguma, não há sinal de resina. Então parece que, numa tentativa desesperada de preservar, alguém colocou a resina na boca e nos dentes dele. E ela veio por aqui. Não há nada nos dentes inferiores, mas há nos superiores. E ela fez uma poça no fundo da boca. Olha aqui. Dá para ver o furo do brinco. Quando ele foi encontrado, estava com os brincos de ouro. Esse é um sinal de status e dá para ver o buraco aqui. No Antigo Egito, após a 18ª dinastia, tanto homens quanto mulheres usavam brincos. Eu quero ver as mãos. Se a gente olhar as mãos, vai ver que elas estavam amarradas juntas. Dá para ver as marcas deixadas pela corda nos 2 pulsos, certo? Isso significa que ele ainda estava úmido quando as mãos foram amarradas. Não havia desidratado ainda. Estavam simplesmente fazendo o que podiam. Então amarraram as mãos para que ficasse no lugar e amarraram também os pés. Ainda dá para ver as marcas da corda. Agora, se prestar atenção nas unhas, vai ver que elas estavam muito bem feitas. Ou seja, ele não era um trabalhador. Vamos descer até os pés. Eu quero ver os pés dele. Olha as unhas dos pés. Eu acho, mas não tenho certeza, que passaram rena nas unhas dos pés. Parece que as unhas foram preparadas com rena. Eu acho que sim. Aqui, se você puder olhar aqui, chegue perto. Normalmente, este é o local onde você tem a incisão que os embalsamadores fazem para a retirada dos órgãos internos, certo? E está claro que aqui não há incisão nenhuma. Então, os órgãos internos não foram removidos. Eles foram deixados e alguém tentou fazer a mumificação o melhor possível. Eles aplicaram resina e colocaram material gorduroso no corpo. O corpo foi enfaixado e temos essa coisa estranha. Ele foi envolvido numa pele de cordeiro. Eu quero mostrar a pele. Não dá para entender como alguém tão grande foi envolvido por uma pele tão pequena. Talvez tenha sido só na área da virilha. Para mim, é impressionante que tenha sido usado na mumificação. E eu quero saber como eles fizeram isso. A posição das mãos também é importante. Era assim que eles colocavam as mãos dos mortos a partir da 18ª dinastia. Então essa é uma múmia posterior à 18ª dinastia. O período dessa múmia está certo. Ele é provavelmente da 20ª dinastia, ou seja, do período de Ramsés III. Então, tudo sugere que ele é Pentaware. E pode ser ele mesmo. É uma múmia bem interessante. Mas como será que o corpo de um criminoso desgraçado acabou no depósito secreto real junto com os reis do Egito? Venha comigo até uma tumba do Vale dos Reis que eu mostro como isso aconteceu. Esta é a tumba de um faraó. Está cheia de câmaras laterais. Elas ficavam cheias de tudo que o faraó iria precisar no outro mundo. Eles acreditavam que se poderia literalmente levar as coisas. Esse é o local perfeito para esconder um príncipe. Eu vou contar o que eu acho que aconteceu. Pentaware cometeu suicídio.
Ele não foi mumificado. Ele não recebeu um caixão. Ele foi simplesmente embalado em pele de cordeiro. Mas alguém se preocupava com ele. Lembre-se, ele tinha irmãos e tinha irmãs. Eles decidiram esconder seu corpo numa câmara lateral do Vale dos Reis. Um guarda foi subornado e Pentaware acabou no Vale dos Reis. Olha lá. Dá pra ver? Não é de mentirinha. É uma múmia de verdade. Múmias eram colocadas nas câmaras laterais do Vale dos Reis o tempo todo. Bom, temos um príncipe na câmara lateral de uma tumba do Vale dos Reis. Mas como será que ele foi acabar enterrado com os reis e rainhas do Egito? Olha, a resposta está nessa parede. É grafite. Grafite oficial. Está vendo esse hieróglifo aqui? É uma múmia. Quando a guarda do Vale dos Reis descobriu que as tumbas estavam sendo roubadas, todas as múmias dos faraós foram reunidas e colocadas em outras tumbas mais seguras. E o grafite era o jeito de rastrear onde estavam. Quando os sacerdotes reuniram as múmias reais e encontraram o príncipe numa câmara lateral, não faziam a menor ideia de quem ele era. Lembrem-se, isso aconteceu um século após a conspiração. Eles deram ao príncipe um caixão sem marcas, que deveria ser de outra pessoa, e o enviaram para cá, para esta tumba, junto com os grandes reis do Egito, onde ele descansou durante 3.000 anos. Chegou a hora de completarmos o nosso dossiê sobre o desconhecido E. Brincos de ouro. Alta posição social. Unhas feitas com rena. Alta posição social. Enterrado com reis. Realeza? Dentes do siso incompletos. Jovem, a idade certa para um príncipe. Posição das mãos. Dinastia correta de Pentaware. Caixão sem marcas. Apagado da história. Órgãos internos não removidos. Mumificação incompleta. Resina nos dentes. Tentativa amadora de preservação. Envolto em pele de cordeiro. Enterro extremamente pouco ortodoxo. Acho que após todos esses séculos, conseguimos encontrar Pentaware, o príncipe que os conspiradores queriam colocar no poder. Pense nisso. O desconhecido E tem a idade certa, a dinastia certa e a posição social adequada. Mas ele recebeu o enterro apropriado a um criminoso. Tivemos uma rara visão do lado negro do Antigo Egito. O plano de uma rainha, um mordomo e um tesoureiro para assassinar Ramsés, o faraó do Egito. Mas para mim, o maior evento não é o assassinato do faraó. Para mim, a questão é o desconhecido E, o príncipe que poderia ter se tornado rei. Eu o procurei durante anos. E agora eu acho que ele pode tomar o seu lugar apropriado na história. Deixado séculos num caixão sem marcas, ele descansou, aguardando que a sua história fosse contada. A múmia de Pentaware, o príncipe que apostou e perdeu, agora tem um nome. Versão brasileira, DPN Santos.